Olá, eu estou aqui hoje na Expo Revestir 2017, no stand da Deca. E eu quero compartilhar com vocês que me assistem, que me ouvem em todo o Brasil, os itens de acessibilidade que a Deca colocou aqui num stand para produtos acessíveis, para termos um banheiro 100% acessível. Então acompanhem comigo esses itens que eu quero compartilhar com vocês. Então eu estou aqui no stand da Deca, do banheiro acessível. Quero compartilhar com vocês vários itens de acessibilidade conforme as normas atuais de acessibilidade. Eu quero começar pelo chuveiro, pela área do box, de um banheiro acessível. Veja que eu estou numa área de transferência, né, onde tem um módulo de referência. Como é que a pessoa faz a transferência da cadeira de rodas para o banco de transferência? Algumas maneiras, por exemplo, se ela não tem o braço esquerdo, o direito, ela vai segurar nessa barra e vai fazer a transferência. Ou ela pode também, não tendo o braço esquerdo, sentado na cadeira, segurar nessa barra aqui, ó, puxa e faz a transferência para o banco. Se a pessoa estiver com uma cadeira de banho, o banco ele é articulado, de forma que a pessoa possa entrar com a cadeira de banho. O que me chama a atenção nesse produto é o revestimento. Madeira naval resistente à água, com 70 centímetros de largura, de forma que a pessoa consiga assentar no banco, fazer a transferência e o banco ele não estraga com o tempo, com o uso da água. Agora olhem que interessante a posição do chuveiro. Por quê? O chuveiro é o seguinte: a água não pode cair na cabeça da pessoa, a água tem que cair no joelho, no meio das pernas. A água caindo no meio das pernas, a pessoa se aproxima, molha a cabeça, volta, se ensaboa, volta, a água cai aqui. Então, se a água cair na cabeça dela, ela morre afogada, né? Você não consegue tomar um banho. Outra coisa importante, para que serve essa barra lateral? Para a pessoa se levantar. Idoso, gestante, pessoa com muleta, usa a barra vertical para sentar e se levantar. Com isso, você consegue mais autonomia, conforto e segurança a todas as pessoas. Ainda falando do banco, qual é a altura do banco de transferência, do banco do chuveiro? A mesma altura da cadeira de rodas, 46 centímetros do piso. Por quê? Porque o princípio do desenho universal de baixo esforço físico diz que você tem que fazer o uso dos equipamentos com o menor esforço físico possível. Então, se o banco estiver na mesma altura do que a cadeira de rodas, ele faz a transferência com o menor esforço possível. Por isso, 46 centímetros do piso. O acionamento por monocomando ou alavanca, então se eu não tenho os dedos das mãos, eu consigo acionar, né, para poder tomar o banho. A barra vertical, a barra horizontal e vertical, a ducha e uma outra coisa importante, mas não é produto da Deca, o alarme de emergência, obrigatório também na área do chuveiro. Agora eu quero mostrar a vocês os itens relacionados à bacia sanitária. E eu quero começar, lembra que eu comento muito sobre o design, o desenho universal e o desafio de arquitetos, engenheiros e designers criarem produtos novos, criarem produtos para todas as pessoas? Veja o que está acontecendo aqui, ó, na ducha higiênica. O gatilho de acionamento, se a pessoa não tem os dedos da mão, olha como ela consegue acionar facilmente a ducha higiênica. São técnicas, são conceitos de design, de desenho universal, permitindo que qualquer pessoa consiga utilizar com autonomia, conforto e segurança a ducha higiênica, por exemplo. Na norma 9050 de 2004, nós tínhamos a barra no fundo a 75 centímetros de altura. Bom,
Com o uso da caixa acoplada, isso ficava difícil. Por isso que agora a norma de 2015 diz que você pode colocar a barra do fundo a 89 centímetros de altura. Imagina que eu não tenho os dedos das mãos. Como nós vamos acionar a bacia sanitária? Com ou uma alavanca ou um botão elevado. Bom, lembrando, nós temos duas barras. A barra no fundo para uma transferência em diagonal. A pessoa com a mão esquerda segura nessa barra e faz a transferência. E a barra lateral. As duas são obrigatórias no seu banheiro. Por quê? Além da barra no fundo para um tipo de transferência, se você está, por exemplo, fazendo a transferência lateral, você se utiliza da barra lateral. Se você estiver fazendo a transferência perpendicular, você se utiliza da barra do fundo. Então, obrigatório, uma barra lateral. Se você tiver parede lateral ou não, você coloca uma barra lateral. Ela pode ser até articulada a 75 centímetros de altura do piso. E uma barra no fundo, ou a 75 centímetros de altura do piso, ou nesse caso, para permitir o uso da caixa acoplada, a 89 centímetros do piso, afastada 35 centímetros do eixo da bacia. E muitos me perguntam por que essa barra não é centralizada. Porque veja, se eu estou sentado aqui na cadeira de rodas, olha onde eu alcanço com mais conforto. Por isso que a barra ela está mais afastada para essa área, chamada área de transferência, que nesse caso também é a área de giro, interna ao sanitário. Lembra que eu comentei sobre a altura da bacia sanitária? 46 centímetros do piso, considerando o assento, a mesma altura da cadeira de rodas, para que com baixo esforço físico eu faça a transferência para a bacia sanitária. Na área do lavatório, a DECA fez uma proposta até de um banheiro, de um lavatório residencial. Por isso eu acho interessante mostrar que nós não precisamos apenas colocar aquele lavatório de canto, mas podemos usar um lavatório de semi-encaixe, como é esse aqui da DECA. E o que vale a pena mostrar é o seguinte: área de aproximação frontal, então eu tenho que ter o espaço definido na norma embaixo do lavatório para permitir a minha aproximação, a altura final do lavatório. Veja que esse aqui tem uma bancada e em razão de termos uma bancada, em razão dessa configuração, alguns itens são importantes a gente observar. Por exemplo, distância da face do lavatório até a torneira, 50 centímetros. Por que 50 centímetros? Porque se você estiver aqui, ó, basta eu esticar os meus braços e eu consigo acionar e usar a torneira. Sem os dedos, uma torneira de alavanca, eu consigo acionar. Lembrando que a norma define 23 newtons de força para acionamento dessa alavanca. Barras. As barras da norma de 2004, a 9050, e agora as novas definições de barras da norma de 2015, elas pretendem garantir que mais pessoas com outros tipos de necessidades utilizem o lavatório. Por exemplo, pessoas com muleta, idosos, gestantes. Então pensa, qual é a melhor forma de eu usar as barras? Ao invés de eu me apoiar numa barra na frente do lavatório, é mais confortável eu me apoiar lateralmente, né? Uma pessoa com muleta, que não tem os movimentos de um dos lados do corpo, consegue utilizar com mais autonomia uma barra vertical do que uma barra na frente do lavatório. E uma outra barra colocada na lateral, que nesse caso a norma chama de barra horizontal. Veja, acompanhe se você tiver a norma aí. Qual é a distância dessa barra? Depende do tamanho do lavatório. Por quê? Se você tiver um lavatório muito grande, eu não consigo alcançar aquela barra, ok? Então, a norma diz o seguinte:
não pode ser mais distante do que 20 centímetros a face do lavatório até a face da barra, de maneira que eu consiga alcançar essa barra. Então o tamanho dessa barra vai ser em função do tamanho do lavatório, de maneira que essa distância não seja maior do que 20 centímetros, daqui para cá. A altura e outra coisa importante a comentar, o espelho. Você não precisa mais inclinar o espelho, basta que consiga colocar ele até 90 centímetros de altura para que a pessoa consiga se ver de corpo inteiro de frente. E uma outra coisa interessante que eu achei nesse stand foi a proposta do tamanho do sanitário. Porque muitos me perguntam, Edu, qual é o tamanho mínimo de um sanitário? Bom, nesse caso, o tamanho mínimo de um sanitário ficou com 1,75 por 3,60 metros. Então, o tamanho de um sanitário acessível depende dos itens que você vai colocar no seu interior e a garantia que você tem que dar para que as pessoas consigam acessar e usar todos os equipamentos do sanitário, do banheiro acessível. Então, espero que tenha sido útil para você esses conceitos, estes itens. E acompanhem comigo os vídeos, acompanhem comigo essas aulas, porque é um prazer juntos nós construirmos um Brasil assim, mais acessível a todos. Obrigado e até a próxima. We'll be right back.